primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o perdão. E o perdão, ele vem muito dentro de uma crença que, às vezes, ela vem até com um cunho um pouquinho mais religioso, né? A gente ouve muito isso, né? Perdoar, né? Uma palavra com um tom até meio religioso. Mas o perdão, ele é muito mais profundo que isso. Porque o perdão, ele é uma libertação. Mas uma libertação não é para quem é perdoado, na verdade. É uma libertação para quem perdoa. Quem perdoa se vê livre de amarras, de dores, de ressentimentos. Se vê leve, não carrega mais aquele peso do remorso, do remordimento de estar ali sofrendo por aquilo. E indo um pouco mais além, quando a gente ressignifica o perdão, que é justamente uma das coisas mais lindas que o Akasha Terapêutico traz pra gente. Quando a gente ressignifica o perdão, não quer dizer que a gente esquece do que aconteceu. Não é isso. Não é você passou uma borracha e segue adiante. Quando a gente ressignifica o perdão, a gente continua lembrando daquilo que aconteceu. A diferença é que aquilo já não causa mais dor pra gente. E quantos de nós aqui sofre ou tem uma dor por uma coisa que a gente ainda lembra? Então é tão lindo quando a gente pode ressignificar o perdão desde esse lugar. Não é do esquecimento. Não é de eu voltar eu perdoei fulano, então a vida voltou a ser como era. Não, a vida não volta a ser como era. Coisas se quebraram pelo caminho e não vão voltar a ser reconstruídas. Imagina que é um prato. Esse prato quebrou, você pode colar ele de volta, mas as marcas vão ficar. E é mais ou menos assim quando a gente passa por um processo de perdão. Mas quando a gente ressignifica isso, quando a gente ressignifica o perdão, esse prato está quebrado. Ele vai continuar quebrado, ele vai ter marcas de quebra, da quebra. Mas é como se a gente usasse vou dizer assim, uma tinta dourada e marcasse essa quebra. Então essa quebra, ela já não é mais uma cicatriz no prato, senão que ela é um adorno, um enfeite. Ela não causa mais estranheza, porque ela está decorando de uma certa forma. E é mais ou menos isso quando a gente ressignifica o perdão, quando a gente sai desse lugar de sofrimento, quando a gente sai desse lugar de mágoa, a gente entra para um lugar onde a gente ressignifica. E aí que eu gostaria de dizer, na verdade, quando eu comecei a escrever o conteúdo dessa live, até me deu coceira na cabeça. Mas eu viajei na minha história, eu voltei na minha história, porque o meu caminho com o Akasha Terapêutico começou justamente no perdão. Eu tinha uma situação que eu não conseguia perdoar na minha vida. E essa situação era um peso tão grande para mim. Não era uma coisa que obviamente me limitava por uma série de outras questões. Mas não foi uma coisa que me impediu de seguir em frente na minha vida. Eu estudei, né? Foi com relação ao meu pai. Eu já falei aqui no canal, não tem problema de repetir. Eu fui seguir minha vida, construí minha vida, fiz as minhas coisas, cresci, evoluí, me tornei homem, viajei, voltei, me formei na faculdade, enfim. Mas eu sempre tinha esse peso de não conseguir perdoar. Meu pai não mora na mesma cidade que eu. Mas eu lembro que antes de eu passar pelo processo do Akasha, toda vez que eu ia visitar, né, ele mora na minha cidade natal, eu ia visitar os meus avós, né, na cidade natal, naquela época, então eu ia para visitar os meus avós. Mas todas as vezes que eu estava chegando na cidade, eu sabia que eu ia me deparar com ele e eu não tinha conseguido transpor esse momento do perdão. Eu não tinha conseguido ressignificar o perdão. Não me impediu de seguir minha vida em frente. Mas isso me fazia tão mal, que eu lembro que quando eu vou com a minha mãe, e quando a gente estava chegando na cidade, ela falava, nossa, você, quando passa desse ponto da estrada, você se transforma. Você vira outra pessoa. Seu brilho some, sua alegria some. E era exatamente assim que eu me sentia. Eu me sentia mal.
fisicamente. Eu não tinha força, eu não tinha ânimo. Eu tinha embrulho no estômago aqui, para quem já me acompanha um pouquinho mais de tempo, que a gente já vem conversando, né? Que a gente vem conversando principalmente sobre os corpos sutis, né? Refletia diretamente aquela coisa do meu mental, refletia diretamente no meu corpo físico. E entrou a pandemia. E dentro da pandemia eu tive que me encontrar comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi estudar, né, registros acásticos. E na primeira sessão de registros que eu fiz, a primeira coisa que eu perguntei foi isso: o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender nessa situação que me dói até hoje? E foi o perdão. Foi o perdão. Veio essa resposta para mim. Eu pude ressignificar o perdão. Veio a resposta de que nós tínhamos um pacto kármico e que ele viria nessa vida para me ensinar a perdoar. Então, o que eu aprendi com isso tudo? O que eu aprendi foi isso. Eu consegui ressignificar, porque eu entendi que toda aquela situação de abandono, toda aquela dificuldade que eu passei, que tanto me trazia dor e me magoava até aquele momento, de uma certa forma era meu pai se sacrificando para me ensinar uma lição. E a partir desse momento que caiu essa ficha para mim, que até me arrepia o braço quando eu comento, mas a partir desse momento que caiu essa ficha para mim, eu falei, uou, aquele pai herói que eu sempre queria ter, eventualmente eu não tive quando criança, falei que esse cara foi muito mais herói do que muito pai. Então isso é muito incrível quando você pode transpor essa barreira. Né? Eu trouxe a minha história, compartilhei um pouquinho aqui com vocês. É muito incrível quando você pode transpor essa barreira do perdão de uma maneira genuína e verdadeira. E hoje nós temos uma relação super boa. Eu tenho saudades do meu pai, eu quero conviver com meu pai, eu quero aprender sobre meu pai. Eu pergunto as coisas para ele, porque eu quero aprender sobre esse cara incrível e que pelas circunstâncias da vida e pelas lições que eu precisava aprender, nós nos afastamos durante tanto tempo. E se vocês correrem um pouquinho no meu feed no Instagram, vocês vão ver que eu fiz uma história para ele, né, no Dia dos Pais, né, que eu falo que eu poderia dizer que eu queria voltar no tempo, mas eu não quero voltar no tempo, porque eu quero viver o que eu tenho para viver com ele daqui em diante. Não quero voltar no tempo. Então isso acontece quando você consegue ressignificar o perdão. Você sai desse lugar de vítima. Nossa, eu sofri. Não, eu tenho uma lição para aprender. Qual é a lição que eu tenho para aprender? E justamente os registros, né? O Akasha Terapêutico me trouxe isso. Na verdade, naquela época eram só os registros. Depois eu fui estudar um pouco mais. Eu fui estudar outras ferramentas para potencializar o que hoje acabou se tornando, né, o Akasha Terapêutico. Mas isso a gente fala mais em outro momento, não é a intenção. O que eu queria era compartilhar a minha história com vocês, que é justamente pelo ponto no qual eu acho que o perdão me fez viajar, né, voltar nesse lugar e reviver isso, que foi um momento muito lindo na minha vida.